Shalom, shalom para os irmãos. E o vídeo de hoje eu vou contar para vocês como eu descobri o meu chamado profético. Então, gente, vamos lá. Foi assim. Eu sempre fui um ser estranho. Desde da minha infância eu sempre fui estranha. E eu sempre me perguntava, por que eu sou estranha assim? Por que eu sou assim? Por que eu só vivo isolada? Desde na escola, desde pequena eu não tinha amigos, eu só ficava num canto, eu só queria ficar sozinha. Eu sempre achava que isso era timidez, mas eu percebi que as coisas que eu tinha que fazer, eu conseguia fazer. Mas eu nunca fui de estar no meio de muitas pessoas, sabe? Nunca fui de ter muita amizade. Eu sempre fui estranha. O meu físico, o meu jeito sempre foi estranho. E eu não entendi o porquê. E desde muito pequeno eu também sempre tive muitos sonhos que sempre aconteciam. Isso é um indício, assim, de você ser profeta desde o ventre. É quando você tem esses sonhos. E eu sempre tive sonhos assim. Aí eu fui crescendo, fui ficando mais isolada ainda, mais estranha ainda. Aí comecei a me envolver com pessoas erradas, né? Com amizade errada. Tentando ser normal. Né? A gente sempre quer se enquadrar, né? Se encaixar no padrão do mundo. Aí eu comecei a me envolver com pessoas erradas, tentando ser normal, mas não conseguia, porque eu já era um ser diferente, devido ao meu chamado. Fiquei adolescente, cresci e continuei estranha, solitária. Tinha assim uma ou duas amigas que era tudo meu, era muito intenso. Se eu tinha uma amiga, era muito intenso, sabe? Tudo era intenso, os meus sentimentos eram intensos, o meu emocional era intenso demais. Eu sempre tinha vezes que eu não acordava bem e eu não entendia o porquê. Depois que estourou esse negócio de ansiedade, né, de depressão na internet, que antigamente a gente achava que era apenas tristeza, né, assim. Aí eu falei, nossa, eu tenho isso. Ou tenho ansiedade, tenho depressão. Só que tinha dias que eu acordava bem. Mas certos dias eu acordava muito mal, não queria nem levantar da cama. E isso também fazia parte do chamado profético. Porque o profeta, ele sente o peso espiritual do ambiente. E por ele sentir muito no emocional dele tudo que está acontecendo no espiritual, ele acaba querendo ficar recluso, acaba ficando triste, mas aquilo não é uma tristeza normal. Aquilo ele está sentindo o peso espiritual do ambiente. Então eu ainda não entendia o porquê que eu era assim. Aí eu comecei a ir a médicos, a tomar remédios, a fazer terapia na psicóloga. E eu falava, por que eu sou assim? Eu não tinha explicação para eu ser estranha daquele jeito e ser triste daquele jeito, né? Até que teve um tempo, eu já sendo cristã, né? Eu comecei a buscar o Pai em oração. Comecei a orar 5 minutos. 9 da manhã, 5 minutos. Meio-dia, 5 minutos 3 da tarde, 5 minutos 6 da noite e 5 minutos 9 da noite. Essas 5 orações que eu fazia, eu pedia força para conseguir orar. Era a única coisa que eu pedia, porque eu não estava conseguindo ter constância na oração nessa época. Até que um dia o pai falou, a partir de agora você vai orar 30 minutos por dia. Aí lá eu fiz umas anotações, né, no caderninho e comecei a orar os 30 minutos. Quando eu comecei a orar esses 30 minutos, ele aumentou meu tempo para 1 hora por dia. Aí nessa 1 hora eu comecei a orar 1 hora todo dia. Todo dia, todo dia. E sempre eu pedia, pai, me fala o que eu tenho que fazer, porque eu sempre tinha sede, eu sempre queria mais e mais e mais do Espírito Santo. Porque eu sempre recebia profecias que eu seria muito usada, né? Eu seria muito usada com revelação, com essas coisas. E eu falava, mas por que eu ainda não sou usada? Pai, me fala o que eu tenho que fazer para ter mais da tua presença, mais poder, mais unção. Sempre orava por isso. Eu lembro que teve um dia que eu estava fazendo uma sessão, né, de crossfit lá na academia, uma aula assim, experimental, né, e o pai falando comigo, na minha mente, sem parar, tanto que eu abandonei a aula e fui embora. Eu preciso que você busque mais, eu preciso que você busque mais, eu preciso que você busque mais, eu preciso que você busque mais.
Conclusão, eu larguei a aula, abandonei a aula, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui orar. E eu falei, pai, o que que tu quer que eu faça? Aí ele falou pra mim, eu quero 50 dias de jejum. De meia-noite às 18 horas. Eu entrei assim em desespero, porque eu sempre fui magra, né? E nesse período eu tava treinando, eu tinha conseguido ganhar 8 quilos de músculo. Aí eu falei... Aí por um momento a minha carne pensou, poxa, eu vou perder tudo que eu ganhei na academia. Mas o meu espírito, como já estava sendo alimentado, falou, não importa, se o pai tá mandando eu vou fazer. Comecei os 50 dias de jejum e fiz. Eu lembro que quando cheguei nos 3 últimos dias, foi os piores, né? Porque sempre quando você vai encerrar algo, é mais difícil do que iniciar, né? Faltando 3 dias eu comecei a sentir falta de ar. Já tinha perdido os 8 quilos. Tava com 49 quilos na época. Eu tava com 57. Aí perdi. Fui pra 49, né, durante os 50 dias. E eu emagreci bastante. Nos 3 últimos dias comecei a ficar com falta de ar. Eu lembro que no último dia... No dia de encerrar o jejum, eu comecei a passar mal. Mal mesmo. E eu tinha ido para um curso que eu fazia, eu comecei a passar muito mal lá no curso. Eu falei, eu preciso ir embora, porque eu tô sem comer, eu preciso comer. Aí a coordenadora foi lá, me deu um biscoitinho e tal. Aí eu melhorei nesse dia. Consegui melhorar. E depois desses 50 dias, eu falei, tudo vai mudar agora, porque eu fiz 50 dias de jejum, inspirada pelo Espírito Santo, porque foi ele que mandou, agora tudo vai mudar. Até que um belo dia, o Espírito Santo falou pra mim, a partir de agora, você não vai mais orar 1 hora, você vai orar 3 horas por dia. Eu me desesperei, eu falei, mas pai, como eu vou conseguir orar 3 horas? O que eu vou falar nesse tempo? Eu não sei o que falar. Aí ele falou, você vai orar 3 horas. Aí eu falei, amém. No primeiro dia eu orei às 3 horas. Aí eu falei, mas o que eu tenho que fazer agora? Me fala o que eu tenho que fazer. E logo no primeiro dia o pai falou pra mim. Aí ele falou pra mim, eu quero 100 dias de monte. 100 dias, faça chuva ou faça sol, não pode faltar. E você começa amanhã. Ou seja, no dia seguinte que eu tinha orado, eu falei assim, amém, eu vou fazer. Tu tá falando pra eu fazer, eu vou fazer. Fui. No dia seguinte comecei, naquela onda de calor, eu fiquei muito queimada de sol. Aí, ia eu lá todo dia, subindo e descendo um monte, subindo e descendo um monte, subindo e descendo um monte. Subindo e descendo um monte. Depois eu gravo um vídeo só com essas experiências desse monte que eu fiz, desses 100 dias, que foi sobrenatural também. No período que eu tava, né, subindo e descendo um monte, todo dia eu orava, pai, coloca pessoas no meu caminho que vão somar no meu ministério. Todo dia eu orava por isso. Quando eu finalizei o propósito do monte, no dia 23 de junho, no dia 28 de junho, eu conheci uma pessoa. Na verdade, eu conheci 2. Conheci uma pastora, lá em cima do monte, que foi ela que me indicou, né? Porque eu comentei com ela que eu queria orar nos hospitais e tal. Aí foi ela que me indicou como eu faria para orar nos hospitais, como eu passaria a ser capelã. Eu sou muito grata a ela, porque hoje eu sou capelã, né? Pra glória do Pai. E depois eu gravo vídeos pra vocês falando sobre a capelania. Só que no dia 28 de junho, 5 dias após eu finalizar o meu propósito no monte, eu conheci um apóstolo. E esse apóstolo foi o divisor de águas na minha vida. Porque foi ele que falou qual era o meu chamado. Porque eu já estava anos na igreja e eu não sabia qual era o meu chamado. Recebi, assim, várias revelações que eu seria muito usada na libertação, na cura, que eu tinha dom de cura.
revelação que eu seria muito usada com profecia, mas eu ainda estava perdida, eu ainda não tive aquela confirmação. E quando eu conheci esse apóstolo, a glória do Espírito Santo, ele revelou a primeira vez que ele me viu. Ele falou assim, gente, quando eu lembro desse dia, eu fico feliz até hoje. Se eu estiver desanimada hoje em dia e eu lembrar do dia que eu descobri o meu chamado de profeta, gente, acabou minha tristeza, vai embora na hora. Porque foi o dia mais feliz da minha vida, o dia que marcou. Porque naquele dia eu descobri o motivo das minhas tristezas, sem motivo, né? Por que eu ficava triste sem motivo? Eu descobri por que eu era um ser estranho, por que eu era tão isolada das pessoas, por que quando eu olhava para uma pessoa, eu sabia que não era verdade o que ela falava, eu sabia que aquilo tudo era falsidade, sabe? Eu entendi o porquê que eu sonhava e tudo acontecia. Eu entendi por que as pessoas falavam pra mim, tô precisando de tal coisa. Eu olhava pra elas e falava, até o dia tal vai acontecer isso, isso e isso, você vai conseguir. Ou então eu profetizava na vida delas. Igual teve um dia que a menina falou, poxa, eu queria tanto ter um banheiro feito, né? Porque o banheiro dela tava só no embolso. Eu falei, eu profetizo, botei a mão sobre as mãos dela e falei, eu profetizo que o seu banheiro vai ser o banheiro mais bonito da tua rua, né? Eu profetizo que o teu banheiro vai ser mais bonito e você nem vai sentir. Quando você vê, o seu banheiro já vai estar pronto. Gente, não passou um mês, a menina não tinha dinheiro. Ela conseguiu fazer tudo assim, ela conseguiu pessoas que cobrassem barato, conseguiu material bonito por um preço bom. Quando ela me mostrou a foto, ela falou, ai, obrigado por ter profetizado na minha vida, muito obrigado, olha como é que tá o meu banheiro. E eu não entendia que aquilo tinha a ver com o meu chamado. Aí, quando eu encontrei esse apóstolo, que ele profetizou na minha vida, que eu era profeta desde o ventre, profetiza, né, porque eu sou mulher, desde o ventre, começou a falar de tudo que eu passei na infância. Nossa, ele falou tanta coisa que a partir daquele dia a minha vida mudou. Porque quando você entende o teu chamado, acabou a tua vida, nunca mais você vai ter dúvida de nada, nunca mais. E a partir daquele dia eu comecei a me comportar como profeta. Porque quando você sabe, você tem autoridade. Desculpa. Eu comecei, por eu ter descoberto quem eu era no mundo espiritual e comecei a me comportar como aquilo, gente, acabou. Acabou. Nunca mais eu tive ataque espiritual. Nunca mais, nunca mais. O pai falou eu comecei a me relacionar de fato com o Espírito Santo. Ele pediu para eu aumentar mais ainda as 3 horas de oração. Pulei para 6 horas de oração. Depois eu até faço vídeo para vocês contando como é que é essa minha vida de oração hoje. Então depois que eu descobri o meu chamado, tudo fluiu. Tudo fluiu, sabe? Uma bênção na minha vida. A partir do momento que eu passei a me comportar como profeta, então, as pessoas ao meu redor começaram a me respeitar. A minha família começou a me respeitar mais. As pessoas, a primeira pessoa que vem na mente delas quando precisa de oração, elas vêm até a mim. Aqui em casa eu já falei, não quero ninguém tomando remédio. Tá passando mal? Vem falar comigo. Primeiro é oração. Primeiro é cura. Cura através da oração. Se porventura não curar, aí toma o remédio. Mas muitas das vezes é curado apenas com oração. E claro que eu ensino, né, para o meu filho. Meu filho hoje tem 12 anos e ele cura. Porque eu ensinei para ele. Ensinei a chave da cura, né? Porque muitos cristãos hoje eles não curam porque não sabem as chaves corretas da cura, né? E depois que eu descobri o meu chamado profético, até isso fluiu. Hoje em dia, quando eu oro lá nos hospitais, sabe, tudo flui. Já aconteceu do Pai revelar o pensamento das pessoas
para mim. Assim como acontecia com Yalcha na Bíblia, né? Que na Bíblia fala, e Yalcha conhecendo o pensamento deles. Isso também acontece comigo hoje. Nossa, acontece muita coisa, mas isso aí eu posso estar gravando vídeo pra vocês, tá? De tudo que acontece comigo, como que é essa rotina do profeta. Gente, mas quando eu lembro do dia que eu descobri meu chamado, sabe? Eu fico tão feliz que nunca mais eu tive espaço pra tristeza. Agora eu sei o motivo eu tenho um dia certo agora pra ficar triste, que são os dias maus, que eu já entendo que é uma angústia profética, não é assim essas tristezas, né, normais. Aí eu oro e melhora. Eu já deixei minha família avisada, ó, dia tal, tal e tal, todo mês ninguém me perturba, porque é um dia que eu tô sentindo peso do mundo espiritual, me deixa quieta no canto. Eles já entendem, sabe? Porque tudo eu aviso a eles, ó, tá acontecendo isso e isso, me deixa quieta hoje, porque o mundo espiritual tô sentindo o peso dele, entendeu? Gente, eu fico tão feliz de descobrir o privilégio, sabe, que o Espírito Santo me deu de ter nascido assim. Tem as suas dificuldades, né? O chamado profético é doloroso, dói. Você saber o que a pessoa tá pensando, você olhar para a pessoa e ver as vestes dela no mundo espiritual. Uma pessoa que tem aparência de santa, mas por dentro tá com as vestes toda suja, toda preta. Isso dói, você saber o que a pessoa com a boca tá dizendo uma coisa, mas tá imaginando outra, tá pensando outra. Você ouvir os pensamentos dela verdadeiros, isso dói. Você vê quando você chegar num ambiente, ver quando ele tá repleto, né, de iniquidade, você sente no seu corpo. Você chegar para as pessoas para conversar e sentir o que elas estão sentindo sexualmente. Isso acontece com o profeta. É coisa muito assim, é muita coisa que o profeta consegue sentir. Porque ele é muito sensível, o DNA dele é diferente. Por isso que ele é diferenciado. O DNA é diferente, ele tem uma sensibilidade tremenda. Por isso que a maioria dos bruxos e feiticeiros, eles são profetas de nascença, eles só não sabem. Eles preferem os profetas de nascença para poder, porque eles já são mais sensíveis espiritualmente. Entendeu? Aí eles, sem o conhecimento, eles se tornam bruxos, feiticeiros. Mas por quê? Porque eles buscam pessoas que já têm essa sensibilidade, elas já nascem assim. Porque o chamado profético, ele é diferente do dom de profecia, tá? O dom de profecia, todas as pessoas podem buscar e devem buscar. Assim como o apóstolo Paulo disse, que devemos buscar o dom da profecia, o dom de profetizar. Mas quem nasce profeta, já nasce com esse chamado, o DNA dele é diferente. Ele é sensível, extremamente sensível a tudo. Então, gente, esse foi o meu testemunho. Se vocês tiverem dúvida sobre esse tema, coloque aqui nos comentários, tá bom? Se inscreve no meu canal, que é novo. Hoje é o 3º dia do meu canal. Coloque o seu gostei para mais pessoas, né, que passam por isso e de repente não sabem o que é, possam estar identificando, né, se identificando com esse vídeo. E até o próximo vídeo.